E o Acorda Metrópole está de volta e muito bem acompanhado aqui no estúdio, recebendo o líder do PT na Câmara dos Deputados, o Pedro Uczai. Deputado, muito bom dia. Quero começar conversando contigo sobre, claro, a proposta, que é acabar com os chamados super salários lá no serviço público. Esses têm sido dos temas mais discutidos, né, dentro do Legislativo, pelo Supremo. A proposta já foi encaminhada lá para o STF com o objetivo de auxiliar no julgamento em curso lá na Corte sobre aquelas remunerações acima do teto constitucional, mas é uma proposta que encontra muitos entraves para avançar, tanto no Judiciário quanto no Poder Legislativo. Como estão essas articulações lá no Congresso para a tramitação da proposta? E, claro, também é um assunto que interessa muito a opinião pública, como a gente vê aí, inclusive nas pesquisas que estão sendo liberadas. Muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que acompanham o seu programa. É um tema central. O Brasil é um país desigual socialmente, economicamente, e temos grandes desafios estruturais para enfrentar. Quando a gente fala em super salários, a gente tem que também discutir se a gente enfrenta as desigualdades no serviço público, diminui a desigualdade no serviço público ou amplia. O supersalário amplia acima do teto. Nós estamos falando aqui de R$ 46.336, que é o teto constitucional. E quando os setores têm poder no serviço público, têm poder sobre o Congresso, têm poder sobre os que decidem, querem acima do teto. Portanto, o próprio Judiciário busca regrar as suas normas consigo mesmo, ampliando o extrateto, chegando até 78 mil, montaram uma engenharia na área judicial, a área legislativa também quer acima do teto. Eu mesmo vivenciei essa tensão como líder, quando logo em seguida que assumi já vivenciei essa tensão e eu disse que não aceitava acordo de ampliar o extrateto para muitos servidores de carreira, porque nós entendíamos que teto é teto. Então, os penduricários, os supersalários, aumentar a desigualdade no serviço público, não acredito que é o melhor caminho. Se tem problema do teto, Natália, se 46 mil é pouco, então enfrentamos e subimos o teto. Temos coragem de fazer isso? Aí que está. Então a gente não tem coragem de enfrentar que 46 é pouco para o ministro, para o presidente, para o ministro supremo ou para servidor público de carreira. A gente busca os penduricários para esconder, muitas vezes, do próprio povo, que estamos extrapolando o teto e tem cada situações de abuso de 100, 200, até 300 mil reais, quando a gente percebeu em alguns setores do serviço público. Isso não é possível continuar, e teto é teto, e vamos discutir abaixo do teto. Bom, deputado, a gente tem declarações muito ruins de gente do judiciário, porque a reforma sempre começa ali por cima, né? E depois vai indo para o restante da servidoria pública. Esses dias, a Manuela Alcântara, nossa colunista aqui de judiciário, trouxe uma desembargadora de Goiás, se eu não me engano, que é isso, chegou junto com os penduricalhos, com tudo que ela conseguiu juntar, a 140 mil reais, 115 mil reais, enfim, um valor acima de 100 mil reais em março. E mesmo assim ela disse que a situação dela e dos colegas dela, desembargadores, se aproxima à escravidão. A gente tem ouvido declarações nesse sentido e que, é claro, fazem com que a opinião pública reforme... desculpa, a produção me atualiza aqui que a desembargadora é do Pará. Essa em questão que comparou que receber 100 mil reais no mês de março é quase uma escravidão, dizendo que faltam várias estruturas, que falta dinheiro para isso e para aquilo, enfim. E a gente vê que esse discurso reforça o que a opinião pública vem mostrando sobre esse deslocamento da realidade de gente, principalmente vindo ali do judiciário, o deputado. Eu acho que é até uma síntese, até uma ofensa
aos trabalhadores desse país que vivem de 1, 2, 3, 4, 5 salários mínimos, dizer que mais de 100 mil reais beira a escravidão. Chega a ser um escárnio ouvir uma desembargadora falando isso. Depois, quando a sociedade se revolta e critica o judiciário, a gente não sabe por quê. Quando critica a política, a gente não sabe por quê. Vamos diminuir a desigualdade. No interior do serviço público, quando eu fui prefeito de Chapecó, eu tive uma experiência dos servidores exigindo 18,87% de aumento. Eu concedi esse percentual para os que ganhavam até R$ 1.500 na época, 20 anos atrás, e 3,14%, que era a inflação, para aqueles que ganhavam acima de 1.500, que eram só 10%. O que a gente fez? Diminuiu a diferença entre os de baixo com os de cima em 10 vezes. Quando tu extrapola o teto, o extrateto, para alguns setores elitizados do serviço público, você está extrapolando, tu está ampliando a desigualdade diante da sociedade do mundo privado, dos trabalhadores de modo geral, e tu está distanciando dentro do serviço público aqueles que têm mais poder, têm penduricários. Aqueles que têm mais influência, que traficam influência dentro do Congresso Nacional ou em outros poderes, ou no próprio Judiciário, tem mais penduricários extrateto. Teto é teto, nossa bancada apresentou um projeto com assinatura de todos os meus colegas, deputados e deputadas, 67 deputados, que dizem super salário, não, teto é teto.